Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso desejo é que você possa receber nessa manhã de terça-feira uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Eu creio que Deus tem algo muito especial a falar conosco nessa manhã, por isso eu quero aproveitar e pedir para que você esteja compartilhando esse link aí nas suas redes sociais com o maior número de pessoas que você puder. Então, compartilhe aí no status do seu WhatsApp, compartilhe aí nos grupos que você participa e envia para pelo menos aí uns 7 contatos no privado, convidando essas pessoas para assistir a Palavra de Deus. Olha só, quero lembrar a você que nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, trazendo sempre uma palavra do trono de Deus para o seu coração, tá bom? Bom, a nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo de número 100 e eu quero ler com você esse texto. É um texto bastante conhecido, esse Salmo de número 100, e que nos traz algumas lições preciosas para a nossa vida. O Salmo de número 100 nos diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, observe que o salmista começa nos convidando a celebrar ao Senhor. Mas não é celebrar de qualquer forma, é celebrar com júbilo, é celebrar com festa, é celebrar com alegria em nosso coração. Deus merece o melhor. Por isso, aquilo que nós oferecemos para Deus deve levar em consideração essa verdade, que Ele merece o melhor. Nós não devemos dar para Deus aquilo que sobra. Nós não devemos dar para Deus aquilo que não é importante para nós. Ao contrário, nós devemos dar para Deus, render ao Senhor e dedicar ao Senhor aquilo que temos de mais importante. Os primeiros momentos do nosso dia, a vitalidade, o vigor, a disposição, a saúde. Nós devemos consagrar a nossa vida ao Senhor. Então ele diz: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Todos estão convidados a celebrar ao Senhor, a glorificar o nome do Senhor. E aí o versículo 2 ele diz assim: sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Há inclusive a versão Almeida século XXI que diz assim: cultuem ao Senhor com alegria. Porque, na verdade, o serviço que nós fazemos para Deus deve ser um culto ao Senhor. O serviço que nós prestamos no reino de Deus deve ser feito com alegria. Não é para ser visto pelas pessoas, não é para ser elogiado pelas pessoas, não é para ser agradecido pelas pessoas, é para glorificar a Deus. E nós, como eu disse agora há pouco, devemos oferecer para Deus o que temos de melhor, devemos celebrar ao Senhor com alegria, com júbilo, com festa. E nós devemos servir ao Senhor com alegria. Queridos, como é importante estarmos com o nosso coração alegre.
Mesmo que às vezes enfrentemos lutas, dificuldades e adversidades, mas a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que vem do Senhor fortalece a nossa alma, fortalece o nosso coração e nos mantém de pé. Então nós devemos servir ao Senhor com alegria, porque Ele entregou o seu próprio Filho na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida, vida eterna, vida em abundância. Então nós não podemos servir ao Senhor de qualquer forma. Nós não devemos servir ao Senhor apenas com aquilo que nos resta, mas com aquilo que temos de melhor. Servir ao Senhor com alegria e nos apresentarmos diante dEle com cântico. E o versículo 3 é um versículo chave. O versículo 3 e o versículo 5 são versículos chave na compreensão desse Salmo de número 100. O versículo 3 ele diz assim: saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Saibam que o Senhor é Deus. Você tem essa compreensão, você tem essa consciência de que o Senhor é Deus, e Deus forte, Deus poderoso, Deus criador e sustentador de todas as coisas? É por entender que nós estamos servindo a esse Deus todo-poderoso que nós devemos servir com alegria, com dedicação, com disposição. Saibam que o Senhor é Deus. E aí ele diz assim, olha, foi Ele quem nos fez. E porque foi Ele quem nos fez, nós somos dele, nós pertencemos a Ele. E é muito bonito quando o salmista diz assim, olha, nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo chamado por Deus para conhecer a Deus, para servir a Deus e para fazer Deus conhecido através do serviço que prestamos a Ele e da vida que vivemos no nosso dia a dia. Então, nós devemos entender que nós somos povo de Deus, fazemos parte da família de Deus, o rebanho que Ele pastoreia, o rebanho que Ele cuida. E aí o Senhor Jesus, lá em João capítulo 10, ele vai dizer justamente que Ele é o bom pastor. E Ele, como o bom pastor, dá a vida pelas suas ovelhas. Ele diz ainda que as ovelhas conhecem a sua voz e obedecem. Então, como ovelhas do Senhor, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos discernir, precisamos identificar, reconhecer a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor. Precisamos ter muito cuidado para não estar ouvindo o coração achando que estamos ouvindo a voz de Deus. Precisamos ter muito cuidado para não estarmos ouvindo a voz do coração achando que estamos ouvindo a voz de Deus. O versículo 4 ele fala de gratidão. Ele diz, entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Eu gosto muito de falar sobre gratidão. Sabe por quê? Porque quando nós temos um coração agradecido a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas e, sobretudo, por quem Ele é nas nossas vidas, a vida se torna mais leve. Quando essa gratidão, ela se transforma num instrumento de adoração ao Senhor. Quando nós agradecemos, nós exaltamos, bendizemos e glorificamos o nome do Senhor. Há pessoas que só sabem reclamar, há pessoas que só sabem murmurar, há pessoas que só sabem pedir, há pessoas que só sabem reclamar. Mas o verdadeiro adorador é aquele que sabe agradecer, é aquele que sabe reconhecer os feitos do Senhor, as bênçãos que tem recebido do Senhor. Todos os dias o Senhor tem nos abençoado. Todos os dias o Senhor tem feito coisas grandiosas na nossa vida. Temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Não há por que não agradecer. Só não agradece quem é ingrato. Só não agradece quem não reconhece o quanto Deus já tem feito em sua vida. Então ele diz, entrem por suas portas com ações de graças. E aí eu pergunto para você nessa manhã, de que forma você tem se aproximado de Deus?
Você tem tido um coração grato? Você tem agradecido a Deus? Você tem buscado a Deus para agradecer por aquilo que Ele tem feito na sua vida? Pela saúde que Ele tem lhe dado, pela provisão diária sobre a sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua saúde. Você tem agradecido ao Senhor? É tempo de agradecermos a Deus. Devemos entrar por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendendo-lhe graças e bendizendo o seu nome. E aí, o versículo 5, como eu disse agora há pouco, juntamente com o versículo 3, são versículos chaves para a nossa compreensão desse salmo. Ele diz assim: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Por que nós devemos servir ao Senhor por que nós devemos celebrar ao Senhor com júbilo? Por que nós devemos servir ao Senhor com alegria? Por que nós devemos agradecer ao Senhor? Porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Deus é bom. Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos abençoado de forma abundante. Sabe por quê? Porque Ele é bom. Não é porque nós merecemos. Não é simplesmente porque nós temos pedido. Não é simplesmente porque nós temos buscado. É porque Ele é bom. Ainda que não mereçamos, ainda que não sejamos dignos de receber tantas bênçãos, mas nós temos recebido, porque o Senhor é bom. A bondade não está em nós, a bondade está em Deus. Não é sobre nós, é sobre Deus. Nós não somos o centro da criação. Nós não somos o centro do universo. Nós não somos. O centro de todas as coisas é Cristo. Todas as coisas convergem para Cristo. De Gênesis a Apocalipse, todas as coisas convergem para Cristo. No Antigo Testamento, todas as coisas apontam para Jesus. No Novo Testamento, todas as coisas apontam para Jesus. Jesus é o ontem, o hoje e é eternamente. Jesus é o antes e o depois. Jesus é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Por isso, nós devemos celebrar ao Senhor com alegria. Nós devemos servir ao Senhor com alegria e nós devemos entrar pelas portas do Senhor com gratidão, porque Ele é bom. Porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs e são a causa de não sermos consumidos. E dia após dia o Senhor renova sobre nós a sua fidelidade. Portanto, que nós possamos nos aproximar de Deus com um hino de louvor. Que nós possamos nos aproximar de Deus com gratidão em nossos lábios. Não utilize os seus lábios para murmurar. Não utilize os seus lábios para maldizer, para reclamar, para ficar o tempo todo questionando por que isso, por que aquilo. Não, utilize os seus lábios para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para celebrar ao Senhor, para agradecer ao Senhor, porque Ele é bom. Foi Ele quem nos fez. Somos o seu povo, rebanho que Ele pastoreia. Por isso devemos entrar por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Que o nosso coração seja um coração agradecido. Todos nós gostamos de receber um elogio, de receber um muito obrigado. Todos nós gostamos. Imagina então Deus, o quanto Ele não fica feliz quando nós agradecemos, quando nós celebramos, quando nós nos aproximamos dele com o nosso coração em festa. Por isso, que nessa terça-feira nós possamos estar com o nosso coração alegre, contrito, quebrantado e agradecido por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. E antes de finalizarmos aqui o nosso programa, eu quero pedir a você, mais uma vez, para que você compartilhe o link deste programa aí nas suas redes sociais. Eu creio que assim como nós fomos abençoados nessa manhã, outras pessoas também podem ser abençoadas. Então compartilhe
o máximo que você puder nas suas redes sociais para que outras pessoas também ouçam e sejam abençoados pela palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, 6h57 da manhã, se Deus assim nos permitir.